Queridos, o pastor José nos falou o coração em Gálatas capítulo 5, do 16 ao 25, onde o apóstolo Paulo vai falando aquela amada igreja em relação a andar no Espírito. A andar no Espírito. E ele foi bem claro na sua ministração e trouxe também para nós dois paradigmas, onde nós também podemos rever algumas coisas de conceitos. E eu quero dar sequência nessa mesma palavra, para que fixe bem na nossa mente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Crescer espiritualmente. E antes de entrarmos no texto, eu estava pensando sobre a mensagem que foi pregada domingo passado e parei para pensar em relação a nós, que dizemos que somos espirituais, que já recebemos o Espírito Santo e andamos no Espírito Santo, né? E comecei a pensar nisso. E ao mesmo tempo eu comecei a pensar nos meus comportamentos, em algumas coisas que eu faço sem consultar a Deus, e eu olho para mim e falo, mas eu tenho buscado andar e viver no Espírito. E lembrei de uma coisa que Deus deu ao ser humano, na sua formação, que foi o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio, de decidir o que quer e o que não quer, o que quer fazer e o que não quer fazer. Se quer caminhar com Deus, se não quer caminhar com Deus, o livre-arbítrio. E aí eu comecei a pensar nesse livre-arbítrio depois da conversão. E aí, como que fica isso? Né? Como que ele fica, esse livre-arbítrio, essa liberdade de poder decidir o que quer ou não quer? Deus retira, Deus fala, olha, agora está na minha mão. Ou como que Deus faz? E aí eu comecei a pensar sobre isso. E falei, não. Essa não é a essência de Deus. Na medida que nós nos convertemos, esse livre-arbítrio continua ali. Assim como aquela árvore, né, do bem e do mal, continuava lá. Mesmo Adão e Eva ainda não pecando, mas ela continuava lá. O homem puro, a mulher pura, continuava lá. E hoje, espiritualmente, como nós nos dizemos que somos espirituais, então o livre-arbítrio continua dentro de nós. Deus não retirou. E Ele não vai retirar. Porque Deus nos fez inteligentes, sábios, para decidir e ver o que é bom e o que não é. E por isso Deus deixa com que nós caminhamos com esse livre-arbítrio, escolhendo viver com Ele ou não. Agora cabe a nós, dentro da proposta da mensagem de domingo passado e de hoje, crescermos espiritualmente. Então vamos ler apenas os textos que o pastor usou domingo passado. Então Gálatas 5, do 16 ao 25. Assim diz, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém se é que o Espírito de Deus que guia vocês. Então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiras, os assédios de raiva, ambição, egoísmo,
desunião e as divisões, as invejas e as bebedices, as feitiçarias e outras coisas parecidas com essas. Respeite o que já disse. O que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. Repito o que já disse. O que faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que percebem pertence a Cristo Jesus, crucificam a natureza humana delas, junto com todas essas paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar a ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então, repetindo aqui apenas o texto que o pastor usou no domingo passado. Se somos guiados espiritualmente, nós vamos colocar de lado tudo aquilo que a carne deseja. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui, que cada um de nós sabemos, e como ele mesmo disse, há mais coisas que não estão aqui, relacionada ao que foi citado, como, por exemplo, a sexualidade imoral, né? A feitiçaria, inimizades, brigas, né? Então, se somos espiritualmente, andamos espiritualmente, essas coisas não pertencem a nós, amém? Ou é o contrário? Não pertence, não deve pertencer de maneira nenhuma à vida do crente. E como nós temos visto muitas coisas dessas no meio dos cristãos hoje. Por que nós temos visto ainda um monte de coisas relacionadas a isso? O livre-arbítrio continua ainda em nós. Somos espiritualmente salvos? Somos. Mas essas coisas ainda nos perseguem. Mas o livre-arbítrio de decidir o que eu quero e eu não quero ainda habita em nós. Ainda está dentro de nós. Agora, o conselho de Paulo, que o Espírito de Deus que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. No domingo passado, quero caminhar com os irmãos nessa noite, já que somos espiritualmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que temos o livre-arbítrio em nós, mas que esse livre-arbítrio está na mão de Deus. Nós entregamos na mão dele. Então, no verso de número 6, no capítulo 6, é o que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Quem anda no Espírito Santo obedece à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Os irmãos sabem? Pode me responder, qual é a lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Vamos de novo lá? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então, quem anda no Espírito Santo obedece à lei de Deus. Amém? Amém? Obedece à lei de Deus. Então, não há dúvida nenhuma
do que Deus quer de cada um de nós? Não há dúvida. Tem alguma dúvida ainda? Há alguma coisa que não está ainda de acordo, ainda que você ainda não concorda com aquilo que Deus colocou para você? Tem dúvida ainda? A dúvida não está na mente, a dúvida está nas ações. Se as minhas ações, se aquilo que eu tenho feito tem ido ao contrário da lei de Cristo, então eu estou cheio de dúvidas. Eu estou cheio de dúvidas. Porque o meu caminhar diário não condiz com o que a lei de Cristo diz. Então vamos lá. Então, ali, Gálatas 6, de 1 a 10, vamos pegar o primeiro, vai dizer o seguinte: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade. Tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Vamos ler de novo? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a ser corrigida. Vocês que são espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo, que apanhar alguém fazendo alguma coisa errada, dentro dessa listinha que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, né? Dentro dessa listinha, ou outras coisas, você que é espiritual, qual é a sua postura? Como deve ser a minha e a sua postura em relação àquele irmão que for apanhado fazendo algo que desagrada a Deus, vai contra a vontade de Deus e está matando ele? Como que um homem ou uma mulher espiritual age? Como Paulo está ensinando aqui? Qual é o nosso dever? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa ação? Como que nós temos que agir quando você pega alguém em falta? Como homens espirituais. E a parte B desse texto explica então como nós devemos fazer. Mas façam isso com humildade. Eu vejo nessa parte, quando o apóstolo Paulo faça isso com humildade, é como se ele estivesse dizendo: olhe para dentro de você e veja dentro de você, dentro da sua história, algumas coisas que você fez e que desagradou a Deus, e Deus mandou alguém humilde, com toda a humildade, e te chamou a atenção, e te disciplinou, e falou: querido, esse caminho é um caminho de morte. Então, quando o apóstolo Paulo fala, mas façam isso com humildade, eu vejo isso. Nós olhamos para dentro de nós. Eu um dia sentei com a Ellen, né? E aos 15 anos, a Ellen está aí? Não. Então eu posso falar dela. Não é isso. Mas as meninas aqui que estavam com a idade da Ellen sabem disso. Então a Ellen começou a dar muito trabalho na escola. E ela me pintou e a França para pedagoga, uns pais, né, terríveis. Chegamos lá para conversar com a pedagoga falou assim: a Ellen ela é classificada aqui como Maria Chorona, né? Aí, mas por quê? Ela sempre chega chorando aqui na escola, eu chamo ela para conversar. É porque minha mãe não quer deixar usar pintura e não sei o quê. Aí a França falava, né? Escola é para estudar, não é para passear, né? Então, aquelas pinturas fortes, aquelas coisas todas. Então, a Ellen, ela nos deu um trabalhinho aos 15 anos. Aí nós colamos ali juntos, né? E fomos trabalhando ela. Como pai, fomos trabalhando ela, para que ela não se perdesse. Porque a classe que ela estava estudando era uma classe bem difícil. Algumas colegas dela não tinham pais, né? E então ela estava numa turminha bem difícil. E aí, então, nós chamamos a Ellen para conversar. Mas eu já tinha tido algumas conversas com a Ellen. Eu já estava
vamos dizer assim, como alguns pais aqui já me falaram, mas eu já estou cansado de falar as mesmas coisas. Mas sabe que o que veio a mim, conte como você era na idade dela, para ela. Conte o que você fez com 15 anos de idade, aos 16, 17, conte para ela, né? E assim, então, eu contei para ela, e chamei a Franz, e juntos nós sentamos e começamos a falar para ela o que nós tínhamos feito e como nós agimos também. Para que ela pudesse identificar algumas coisas que ela fazia, porque eu não sei por que eu faço isso, eu não sei por que eu choro assim. E aí eu falei assim, então nós estamos contando para você entender que algumas coisas que você tem, eu tenho, eu tinha, e a tua mãe também tem. A conversa caminhou para um outro lado. Até ela começou a melhorar o comportamento, porque eu coloquei, a nossa conversa levou ela numa direção de mostrar, ela me via como pai, mas ela não me conheceu como jovem, né? Então, algumas coisas, quando Paulo disse aqui, olha, quando você corrige alguém humildemente, é como se você falasse, meu querido, eu passei por outras guerras, e foram guerras fortes também, e Deus me avisou que aquele caminho era um caminho de morte. Então você não se afasta tanto da pessoa, você não mantém uma distância de santidade tão lá, e ela tão cá, que ela não pode, que ela para mim chegar até esse irmão vai custar muito. Então, quando você corrige alguém humildemente, e essa palavra humilde não é você passar a mão pelo ombro, né, e chegar com aquela cara murchinha lá, a cara de humilde, não. É você conversar olho no olho e dizer, olha querido, mas quem me trouxe aqui, quem me mandou aqui, foi o Espírito Santo de Deus. Assim age um homem e uma mulher espiritual. Instrumento de Deus na vida do outro. Instrumento de Deus na vida do outro. Quando, assim, eu estava pensando ao vir para cá, quando abrimos o jornal na segunda-feira, terça que seja, ao olharmos aquelas notícias de morte, principalmente aqui em Almirante Tamandaré, o índice, não sei como está o índice hoje, mas de morte, a cada final de semana era bem alto, e olharmos aquele índice de morte ou de outra coisa, bebedice, droga e etc., deveríamos falar assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Como eu posso agir em relação a isso? Qual é a minha postura como um homem espiritual? O que eu posso fazer? E uma das primeiras coisas, queridos, é a oração. Um pastor já bem maduro, já quase beirando os 80 anos de idade, e um palestrante de nome no nosso meio batista, e ele foi convidado para um congresso. E ele foi dormir no quarto junto com outro pastor, e durante a noite ele levantou para orar. E ele ali no quarto orando, e aquele pastor também acordou, mas não viu que ele estava acordado. E aí ele levantou, quando ele passou, ele relou nele e viu que o pastor estava ali ajoelhado orando. Aí depois, pastor, desculpa, eu não sabia que o senhor estava orando aqui. Aí eles, naquela madrugada, eles começaram uma conversa dizendo, olha querido, eu já estou com 80 anos, meu corpo já está bem cansado, mas eu quero te dizer, aonde o meu corpo não vai, as minhas orações chegam, as minhas orações alcançam. Então, quando abrimos o jornal e olharmos essas situações que se cerca nosso bairro, né, que eu posso fazer? Essa é a postura do homem espiritual. Qual é a minha postura? Qual é a minha atitude? Então, quando você pegar algum irmão, ou souber, ou até mesmo está tão natural que ele não está vendo ou ela não está vendo, você humildemente pode fazer isso, e deve fazer isso, e é bíblico isso, porque foi para isso que Deus nos chamou. Então, deve ajudar essas pessoas a se corrigir, mas façam isso com humildade,
Tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também, né? Então, quando eu vou até alguém, quando eu vou corrigir alguém, eu tenho que examinar a minha vida. Eu tenho que buscar dentro de mim o que eu estou fazendo. Senão eu vou ser um hipócrita de tamanho tão grande que eu vou corrigir alguém e vou estar fazendo as mesmas coisas que aquela pessoa. E olha, torça para que ela não ria na tua cara, né? Torça para que ela não ria, porque ela pode soltar uma gargalhada vindo dela ou até mesmo de Satanás, né? Mas você vem falar isso para mim, você já olhou para você? Então Paulo está dizendo aqui, cuide para você não ser tentado. Cuide. Trabalhe para isso. Cresça espiritualmente. Se envolva com Deus. Busque todas essas coisas que são no texto, no capítulo 5 que nós lemos, né? O amor, a misericórdia, a bondade, a paciência, o domínio próprio, a fidelidade, a humildade. Busca as coisas que são de cima. Deseja essas coisas que são de cima. Nós estamos aqui para isso. Na quinta-feira nós tivemos aqui um mestre da arte marciais. Eu não lembro o nome dele. Vinícius, mas não é Vinícius. Vinícius não é mestre, né? Ainda em nada, né, Vinícius? E ele foi trazido pelo Jason e pudemos conversar um pouco com ele sobre algumas coisas. E ele compartilhou outras coisas conosco também. E aí, ele falando que o investimento total da vida dele, ele ama tanto o esporte que esqueceu seu casamento, esqueceu a sua vida particular e esqueceu sua vida espiritual também. E aí nós podemos conversar um pouco. Eu falei, querido, o dia que você entender que isso é alimento, você jamais vai trocar isso por aquilo. Por mais que você gosta, por mais que seja a tua profissão, você não vai trocar o que é espiritual por aquilo que é dom ou talento. Porque é alimento. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, cuide, porque você tem essa missão. Você e eu temos essa missão. Em todo o tempo que nós passarmos por aqui, nós vamos ter que estar corrigindo alguém. Se já começa na nossa casa, se na nossa casa já é natural isso, estar corrigindo, olhando, observando o crescimento, no povo cristão, no meio do povo cristão, não é diferente. Cai na ilusão quem quer construir um cristianismo que sem falha, sem defeito. Não existe. Somos pessoas, somos falhos, falhamos a todo tempo, erramos em todo tempo. E por isso que Deus nos levanta como homens espirituais e fala no nosso coração, cuide para que você não caia, para que você possa corrigir o outro. Corrigir o outro. E um outro detalhe que tem acontecido muito é que deixamos de corrigir o outro, de chamar a atenção do outro, pelo fato de eu não querer vencer aquele pecado de costume. Então, eu fico quieto, eu me calo, eu me fecho e deixo as coisas correrem. E depois, sobre quem cai tudo isso? Sobre a liderança espiritual. Sobre a liderança espiritual. Queridos, entre os discípulos corria muita conversa, e conversa fiada, né? Um queria sentar à direita, outro queria sentar à esquerda de Jesus. E aí, para convencer Jesus, até chama a mãe, né? Para chegar lá, a mãe dizer, ó Senhor, no teu reino, coloca o meu filho à tua direita, à tua esquerda.
né? Então, no meio dos discípulos corriam várias conversas. E essas conversas fizeram com que eles não crescessem espiritualmente. Jesus deixou de crescer espiritualmente? Não. Não. Ele continuou seguindo no seu propósito. Mas aqueles discípulos passaram por momentos amargos, momentos difíceis. A misericórdia de Deus foi a razão de eles não terem perdido a sua salvação. Então, aqueles que andam no Espírito Santo obedecem à lei de Deus. O texto de número 2 diz o seguinte: ajudem uns aos outros, assim vocês terão, ajude uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Dessa parte que eu tirei esse tema. Ajude uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajude uns aos outros. Ajudar dá trabalho. Ajudar dá trabalho. Porque você tem muitas vezes, como que eu chego nessa pessoa para dizer isso ou aquilo? Mas aqueles que obedecem à lei de Cristo fazem isso. O número 3, as pessoas que pensam que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que se faz, sem precisar comparar o seu modo de agir com outros. Então, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Você é espiritual? Você vive no Espírito? Então, o próprio Espírito te convida diariamente a examinar a sua caminhada aqui. A ver cada área da sua vida. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, se esse modo de agir for bom, então a pessoa pode ser orgulhada do que faz, sem precisar comparar o seu modo de agir com o outro. Você pode bater no peito e dizer. Paulo não diz, olha para mim. Ele não tinha essa ousadia de dizer, olha para mim. Você pode dizer àqueles que estão ao seu redor, olha para mim. Você pode dizer isso? Olha para mim. Então, se você pode dizer, olha para mim, você pode se orgulhar de você mesmo. Você não precisa se comparar a outro. Mas você pode. Então, aqueles que andam no Espírito, obedecem à lei de Cristo, e esses fazem a vontade dele, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Jesus certa vez disse que toma a tua cruz e me segue. E ele não vai carregar aquilo que eu e você temos que carregar. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Então, quais são os fardos? Aprende com eles. Né? Aprende com eles. Cresça com eles. A pessoa que está aprendendo o Evangelho, olha, isso aqui é joia. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando, viu? Aí eu quero convidar os evangelistas aí, ficar com os ouvidos bem atentos. Olha, a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas, viu? Todas as coisas. Então, metade do teu carro, metade da tua casa, metade do teu salário para o evangelista, né? Tem alguém que quer ser evangelista aí? Levanta a mão.
Então, seria uma boa mensagem, né, para convidar as pessoas para fazer o Evangelho. Mas a pessoa que está recebendo as boas novas, ela deve agarrar essas boas novas e dividir com aquele que está levando essas boas novas e olhar para ele e falar, olha, ele deixou sua casa, ele deixou seus filhos, ele deixou sua esposa, ou ela deixou sua esposa, ele tinha tempo para ficar com a família, mas deixou tudo isso para ficar comigo. Valorize essas pessoas, ore por elas, ligam para elas, passam mensagem para elas, digam o quanto elas são importantes, o quanto elas são um presente de Deus para a sua, para a minha vida, né? Não é obrigação. Não, agora a igreja tem que fazer aquilo que eu quero. Não é assim. As pessoas fazem as coisas por amor, e se não for por amor, não adianta nada. Então, quando Paulo diz, olha, a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem está ensinando. Isso é valorizar, isso é dar valor, né? É dizer àquele que está evangelizando, olha, eu quero investir em você, porque eu sei que você está me abençoando e você vai abençoar outras pessoas também. Então, quantos de nós estamos recebendo o Evangelho? Né? Quantos de nós tem pessoas que encostam em nós? Você muitas vezes nem sabe, poxa, a pessoa bateu lá na porta da tua casa, você nem tinha marcado com ela, mas ela disse, olha, eu estava orando e lembrei de você. Semana passada recebi uma ligação da Maressa. Pastor, acordei apavorado. Falei, mas o que aconteceu, minha querida? Eu sonhei com o Senhor e o sonho não foi nada bom, né? E ali conversamos 1 hora. Cadê os meninos lá? Né, Jander? Né? Uma pizza bem quentinha, assim, na hora, o telefone tocou, aí fui acabar de comer a pizza lá na casa dos meninos, né? Fiquei 1 hora na pizzaria conversando com ela. Então, a pessoa espiritual, né? Deus usa até dormindo, de várias maneiras. Então, se Deus tem mandado anjo ao nosso encontro para revelar as boas novas, sejam gratos com essas pessoas. Esse é o recado de Paulo àquela igreja, porque nos dias de hoje, isso, no mundo comercial, se você precisar de um médico, você acha que ele vai na tua casa? Se precisar de um advogado, você acha que ele vai na tua casa? Não. E essas pessoas têm mais valor do que homens e mulheres de Deus, muitas vezes. Muitas vezes, né? Eu comentei com alguns irmãos essa semana, né? O telefone fica 24 horas à disposição, né? Então é assim. Então, corações gratos, porque um dia você recebeu as boas novas e se você entender isso, logo em sequência é você que está ministrando outras vidas. E aquela vida que você está ministrando vai investir em você também. E ela vai ser grato também, porque ela sabe que você está dando valor a ela, aquilo que está passando por ela. Mas lembre-se bem disso aqui, desse conselho de Paulo. Não devemos levar a carga de ninguém. Não devemos. Nós devemos compartilhar, né? Compartilhar. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa plantar, isso mesmo colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Pois se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherás a vida eterna. Então, é bem claro o texto. Não se engane, ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. Eu, lembrando de um outro texto, onde Jesus está falando a alguns
Se a tua mão direita te faz pecar, corte ela. É melhor você entrar no reino dos céus com uma mão do que com as duas e ir para o inferno. Vocês conseguem ver o amor de Deus aí? Né? Ele dizendo, olha, corte, arranca o seu olho, se o seu olho te faz pecar, arranque ele fora, mas entra no céu com um. O amor de Deus está aí. Faça isso. Mas eu quero você perto de mim com um olho, caolho, sem uma mão, sem uma perna, mas eu quero você. Por isso de Deus não se zomba. Recebe, 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 recebe e recebe e recebe. De Deus ninguém zomba. O homem pode até pensar que Deus, a gente engana ele, mas não. Então, queridos, se somos espirituais e vivemos como espirituais, andamos como espirituais. Que a pessoa planta, isso mesmo que colherá. Se planta no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Eu já vi alguns pastores tentando ressuscitar morto. Né? Sabe por quê, queridos? Por isso. Pagam. Né? Pagam. Entregam seus dízimos e como símbolo que aquele homem tem que fazer muita coisa por eles. E eu vou falar para vocês que na região norte, nas cidades menores do Paraná, por onde eu passei, eu vou falar isso com propriedade, porque eu passei, o pastor José passou também. Há donos de igreja que, se eles retirarem os seus dízimos, os pastores que estão lá têm que mudar daquele lugar. Então eles pagam para aquele pastor continuar lá e falar aquilo que eles querem ouvir. E isso eu tenho visto muito. Então aqui, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, os homens e mulheres espirituais, se você tem plantado no campo humano somente e dizendo que é espiritual, o que te espera é a morte. E hoje o meu cunhado apresentou um livro, talvez vocês já viram esse livro, A Menina que Roubava Livros, né? E uma das partes desse livro diz o seguinte, a morte falando, é a morte que descreve o livro, e dizendo assim, eu estou acostumado a levar quem está morto, quem está de pé não. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aqueles que estão de pé, cuida. Não, Jesus disse isso, aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Né? Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Aqueles que plantam no campo humano, o que espera é a morte. E pode correr para ministério B, C, D, E, Z, pode ir para qualquer ministério. O que espera é a morte. Porque o que nos traz vida, queridos, no Espírito Santo, é os frutos que nós produzimos. O que te faz ser feliz na vida cristã é os frutos que você produz para a glória de Deus. Amém? É os frutos que você produz para a glória de Deus. Se ao teu redor tem pessoas sendo edificadas, vivificadas, restauradas, modificadas, transformadas pela sua vida, porque você é um homem ou uma mulher espiritual, você tem plantado para a vida, e é isso que nos mantém de pé. É olhar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Como adicionei uma pessoa há 27 anos, eu não conversava com essa pessoa. Jogamos vôlei juntos. Até tem uma foto lá, falei para ela, falou, tem uma foto tua aqui do time de vôlei. Misericórdia, não posta isso no Face não. Eu trabalhei com elas aos 16 anos, eu tinha 16 e elas tinham 13 anos. Um grupo de meninas, o vôlei feminino da cidade onde eu passei. Mas eu fiquei feliz quando ela disse, você foi bênção na minha vida.
Você foi usado para ser bênção na minha vida. Hoje é uma bióloga, trabalha numa escola, tem filho, é casada, aos 16 anos de idade. Deus me usou para trabalhar aquela vida. Somos ou não somos espirituais? Somos ou não somos homens e mulheres de Deus? O que está sendo produzido aí nesse meio? O que está saindo nesse meio? E por isso Paulo está dizendo, aquilo que você plantar vai morrer. E 27 anos lá atrás, traz a minha memória, valeu Deus, eu escrevi para ela assim o seguinte: graças a Deus, eu não fui usado para manchar a sua alma, mas eu fui usado por Deus para manchar o seu coração. Tem pessoas que não conseguem andar, porque tem produzido os frutos de morte na vida de muita gente. Tem produzido frutos de morte no coração de muita gente. E não consegue andar, não consegue ler a palavra de Deus e compreender o que a palavra está dizendo. Se plantarmos no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantarmos no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colheremos vida eterna. Amém? Colheremos vida eterna. Você pode ter certeza disso. Davi, quando diz 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, ele não está dizendo da boca para fora. Ele está conectando a essa fala a história da sua vida. Então 10.000 pode cair à tua direita. Essas portas aqui podem se fechar. Pode ser trancada e não abrir mais. Mas você, como homem e mulher espiritual, continue de pé. Trabalhando, edificando vida no trabalho, na casa, na família. Ontem eu disse para Darcy, no cartório, quando a gente ia para o caminho para o cartório do casamento da Simeia. Eu falei, Darcy, uma coisa que Deus tem me ensinado é não fazer do meu mundo cristão um mundo pequeno. Quando você fecha o seu mundo cristão, pequeno naquilo só, você não consegue enxergar muita coisa. Mas quando você abre uma imensidão desse mundo, onde existe hoje pessoas e os meios de comunicação estão aí para confirmar o que eu estou falando, né? Onde você pode adicionar alguém e ser bênção na vida daquela pessoa a milhares de distância daqui. E como é impossível produzir coisas boas na vida espiritual? É impossível quando eu não quero. Quando eu quero ser relaxado, quando eu quero ser um crente omisso, quando eu quero ser um crente sem sentido, sem valor. Aí não tem como produzir coisas boas. Mas na medida que você quer, você poderia estar com as suas pernas quebradas, sem andar. Como tem um rapaz americano, né? Acho que ele é americano, sem o braço, sem as pernas, vários DVDs dele, um homem já casado, tem filho também. E quanta bênção aquele homem produz, toquinho daquele jeito. Nós temos perna, braço, somos belos por dentro e por fora. Por que não crescer espiritualmente? Então, aqueles que plantarem no campo espiritual, herdarão a vida eterna. Não vos cansemos de fazer o bem. Olha aqui, não está dizendo aqueles que me fazem o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Estão te fazendo mal? Faça o bem. Mas, pastor, isso é difícil. Difícil é, impossível não. Não. Porque nós temos exemplos de sobra para compararmos que pessoas que foram maltratadas, humilhadas e amaram do mais profundo do seu coração, fizeram isso. Então, em todo tempo, em todo instante, independente daquilo que o teu corpo está passando, enfermidade, ou alguma doença que bateu, ou falta de humor, aí no caso as mulheres têm TPM, né? Isso, me falaram que os homens também têm, né? Então, em todo tempo faz o bem. Em todo tempo faz o bem.
Produza o bem. E se a sua essência for a essência de produzir bem, com dor você está produzindo bem. Machucado você está produzindo bem. Se na sua essência exala, né, um cheiro de bondade, de amor, do seu jeitinho caladinho, quietinho, você está produzindo o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desfalecemos, chegará o tempo certo que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que são domésticos da fé. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E geralmente é esses que recebem mais pancadas, os domésticos da fé. Eu não sei o que acontece. Parece que quanto mais tempo juntos nós vamos passando, mais vamos pegando alguma raiva, ódio, ira do outro. Vamos pegando eu não quero nem ver aquela pessoa nem pintada de ouro. Eu não sei por que isso. Vamos pegando algumas, eu não quero nem sentar perto daquela pessoa. E Paulo está dizendo aqui, faça o bem para os domésticos da fé. O que está acontecendo com você? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Queridos, eu já vi muito rodízio por aí. Não é? Rodízio de pizza. O que mais? Rodízio de pastel, sorvete, carne. Mas rodízio de igreja. Então nós temos que ver se somos espirituais mesmos. Temos que ver se somos espirituais mesmos. Temos que olhar a palavra de Deus na sua essência. E dizer, Deus, me ensina, Deus. Me ensina a ser espiritual. Me ensina a ser espiritual. Me ensina a caminhar longe, Deus. Me ensina a ver com os teus olhos, Deus. Me ensina a viver como seu filho Jesus viveu. Me ensina a ver como ele viu. Me ensina, Deus. Porque é dessa maneira, queridos, que nós vamos suportar as cargas que estão aí. É dessa maneira que os homens e as mulheres espirituais vão conseguir viver nesse tempo de tanta confusão, de tanta briga, inveja, ira, revolta no nosso meio. É só se tiver a essência do amor de Cristo para viver um cristianismo autêntico. Caso contrário, queridos, vamos viver uma vida sem sentido e sem valor. Abra os seus horizontes. Abra os seus horizontes. Veja o mundo como Deus vê. Vejam as pessoas como Deus as vê. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E o próximo como a ti mesmo. Grave bem esse mandamento. Grave bem esse mandamento. E eu tenho ouvido algumas coisas assim, pastor,
eu estou com ele ou estou com ela porque eu não tenho para onde ir, mas eu não quero ficar mais com aquela pessoa. Você imagina que dureza de casamento? Você está com alguém porque você não tem para onde ir, o que fazer? Mas eu tenho falado, por que você deixou chegar nesse ponto? Por que você deixou a coisa caminhar para esse lado? Por que na caminhada da vida conjugal você não foi vendo algumas coisas tuas, deles foram tratando? E na vida espiritual, no grupo, na comunhão do corpo, é assim também. Por que deixamos as coisas acontecerem? Por que não chegar ali e falar, olha, vem cá, vem aqui, vem mais perto, vem aqui, eu preciso falar com você, eu preciso conversar com você, eu preciso te ver de fato. Por que não fazemos isso antes que as coisas desandem? Jesus fazia isso, você sabia? Quando Pedro disse, não, você vai morrer pendurado numa cruz? Capaz. Pedro, afasta de mim, Satanás. Você está cogitando das coisas terrenas e não do céu. Jesus chamava para ele. Então nós que somos espirituais, devemos chamar para nós, devemos chamar e dizer, porque se Cláudio, você fala para mim que você é espiritual, a minha conversa contigo é nesse campo, é no campo espiritual. Não vou dizer que vai acontecer isso, mas se o Cláudio fazer beicinho, eu vou entender que ainda o Cláudio não é espiritual, porque o homem e a mulher de Deus não faz beicinho. Entende quando Deus manda os recados para eles. E glorifica a Deus, porque sabe que veio de Deus. Sabe que veio de Deus. Andar no Espírito é obedecer à lei de Cristo. E queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, encerrando a mensagem nessa noite. E não tem coisa melhor. Não que tem coisa melhor do que você viver no meio de pessoas espirituais. Não tem coisa melhor do que você viver no meio de pessoas espirituais. Pessoas que exalam o Espírito Santo de Deus. Pessoas que decidem as coisas consultadas, que consultam o Espírito Santo de Deus. É tão gostoso. E você cresce com isso. Agora, na medida que você vai falando desse Espírito, Deus vai colocando, vai nos levando a ter conversa forte, como nós estamos tendo conversa forte no campo espiritual. E a coisa não vai andando. E as atitudes, os comportamentos continuam o mesmo. As coisas se tornam muito difíceis. Por isso que Deus tem chamado essa igreja. E eu, pastor José, nós vamos trabalhar nesse campo da vida espiritual. Porque não existe mais tempo para brincar de crente, de ser crente, de brincar com o Espírito Santo. Queridos, vai ser horrível ouvir apartar de mim, maldito. Vá para o fogo eterno. Isso vai ser uma palavra muito mais pesada. Eu acho que não tenho palavra para descrever isso. Apartai de mim, maldito. E os primeiros que vão ouvir isso são aqueles que brincaram com Deus. Brincaram com Deus. Servo mau e fiel. Já parou para pensar você ouvir isso? Servo mau e fiel, sobre muito te colocarei. Então, queridos, viva espiritualmente de fato. E nós, como pastores, vamos notar isso. Nós vamos perceber isso.
Nós vamos chegar a você e vamos chamar para uma conversa, bem no pé da orelha. E aí? Vamos ou não vamos? Como Paulo diz, com toda humildade. Com toda humildade. Vamos ou não vamos? Vamos crescer ou não vamos crescer? Para isso Deus nos chamou. Feche seus olhos. Pai de amor. Obrigado, Deus, pela mensagem dessa noite. Deus, obrigado, Senhor. Em meio a tantas limitações, o Senhor trabalha conosco, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça que nos cerca, Senhor. Daqui a pouco nós estamos saindo desse santuário, Senhor, para voltar às nossas realidades, ó Deus. Cada um sabe que é lá que as coisas se afinam, Senhor. Mas o Senhor não nos livra de nada para vermos o quanto estamos crescendo de fato mesmo. Somos homens e mulheres espirituais que o Senhor quer usar. Pai, o apóstolo Paulo não escreveu essa carta à toa, Senhor. Ela foi revelada de Ti para ele, Senhor, para aquela igreja, para que ela entendesse, Deus, que eles não eram mais e não deveriam ser mais carnais, ó Pai, e desejar ao Senhor Deus todas aquelas coisas que foram colocadas ali, Senhor, coisas que o apóstolo Paulo já havia, ó Senhor Deus, detectados em algumas igrejas, como Coríntios também, ó Pai, brigas, divisões, ó Senhor, no meio, ó Deus, do seu povo, Pai. E aquilo entristecia o coração de Paulo, Senhor, ao ponto, ó Deus, de o Senhor revelar, ó Senhor Deus, ao seu coração, ele escrever cartas espirituais, ó Deus, àquelas igrejas, ó Pai, porque a coisa estava feia no meio, Senhor. Ó Deus, com tanta coisa para fazer no mundo externo, Senhor, Paulo estava, Senhor Deus, voltado para dentro do corpo, para, ó Deus, trazer vida de volta ao corpo, Senhor. Mas enquanto não houver vida no corpo, não tem a razão, Senhor Deus, de sairmos, ó Senhor Deus, para o mundo externo, Senhor. Não digo isso, ó Senhor Deus, por causa das 4 paredes que temos aqui, ó Senhor. Não adianta queremos mudança na nossa família, se nós não mudarmos de fato, não sermos espirituais lá, Deus. Nós não vamos conseguir ver mudança, e pior, Deus, vamos ser, Senhor, consumidos, ó Deus, pela pressão que vem de lá até nós, ó Pai, porque, ó Deus, estamos, como Jesus disse, ó Pai, aquela pessoa que foi liberta de 7 demônios, Pai, que ela não deveria deixar a casa vazia de novo, porque viria piores, ó Pai, ocupar aquela casa novamente, Senhor. Por isso, Deus, nós temos batido nessa tecla, porque, ó Senhor Deus, o Senhor tem falado ao nosso coração, e a essência da vida cristã é essa, é viver no Espírito Santo, é viver guiado pelo Espírito Santo, é receber a orientação do Espírito Santo, é ser conduzidos pelo Espírito Santo, é andar diariamente pelo Espírito Santo. Caso contrário, Deus, é morte na certa, Senhor. Pai, toma a sua igreja nas tuas mãos, ó Pai. E que a tua igreja, Senhor Deus, possa caminhar no Espírito, Senhor. Que possam, Deus, buscar viver no Espírito diariamente, Senhor. Para que não sejam consumidos com seus próprios questionamentos, Senhor. Pai, por isso, Deus, como pastores, ó Deus, aqui, desse rebanho que o Senhor colocou, nós intercedemos por essa igreja, Deus, para que eles desejam viver espiritualmente, Pai. Para que não seja, ó Senhor Deus, sendo empurrado por nós, ó Pai. Eu vou fazer isso porque o pastor está me pedindo, mas porque há um desejo no coração da sua igreja, e há um entendimento dela própria, que isso vem de Ti,
não vem da denominação, não vem, ó Senhor Deus, do pastor, mas é algo que vem de Ti, Senhor, crescer espiritualmente, desejar as Tuas coisas, ó Pai, desejar, ó Senhor Deus, ardentemente, ó Senhor Deus, viver espiritualmente. Por isso, Senhor, nós, ó Senhor Deus, temos a responsabilidade de guiar esse rebanho, Senhor, e custe o preço que custar, Senhor, mas não calarmos as nossas bocas, não sermos omissos, Deus, apenas porque, ó Deus, o nosso sustento vem das entregas dos dízimos e das ofertas deles, Pai. Pelo contrário, Senhor, quem paga o meu salário, ó Deus, aquilo que contribuímos com o pastor José, Senhor, é Ti, Deus. E o dia que revertemos isso, Senhor, ficarmos com medo daquilo que vamos falar, Senhor, nós, ó Senhor Deus, vamos ser os homens mais miseráveis da face dessa terra. Por isso, Deus, custe o que custar, Senhor, sabemos que o Senhor é que nos sustenta, o Senhor que nos mantém de pé, as nossas famílias, as nossas vidas, para que nós falamos aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja, Pai. Por isso, Deus, nós amamos esse povo, Deus. Faz 10 anos, Deus, dezembro de 2014, 10 anos que eu estou aqui, Pai. E por isso, Deus, eu posso falar de amor, Senhor. Não cheguei ontem aqui, Deus. Ó Deus, então, Senhor, obrigado, Deus, por renovar as minhas forças, Senhor. Na área pastoral, a cada ano desses 10 anos. Obrigado, Deus, por encher o meu coração de alegria, de paz, de saber, Deus, que aquilo que foi feito, que está sendo feito, Deus, tem sido, Senhor Deus, buscado a Tua orientação, Pai. E as provas, ó Deus, disso aconteceu ontem à noite, Senhor. Ó Deus, um casal, Senhor, que sonhava, Senhor Deus, estar certo diante dos homens e de Ti, Senhor. E essa semana se concretizou isso, Deus. Para mim, Deus, isso é resposta, Senhor. Resposta, Senhor Deus, do caminho certo, da visão certa, Pai. De estar, ó Senhor Deus, na vida, ó Deus, de casais dessa igreja, na vida, ó Senhor Deus, de jovens e adolescentes, ó Pai, conversando com eles, ó Deus, ó Pai, vivendo, ó Senhor Deus, a vida, ó Deus, de ministério juntos com eles aqui, ó Pai, com a liderança dessa igreja, Senhor. Ó Deus, esses são os frutos, ó Deus, os frutos que o Senhor tem revelado, Senhor Deus, ao meu coração, na direção desse ministério, Pai. Ó Deus, por isso, Senhor, eu sou grato a Ti, Deus, por vidas edificadas, restauradas e transformadas. E é isso que nós vamos ver na glória, Pai. Essas vidas nós vamos ver na glória. Essas vidas transformadas, restauradas, ó Pai, por Ti, que vão viver, Senhor Deus, dentro da Tua vontade, Pai. As demais coisas vão ficar por aqui, Senhor. Esse prédio, ó Deus, esse terreno, ó Deus, as cadeiras e tudo mais que compõem, ó Senhor Deus, essa igreja, Senhor. Mas são as pessoas que vão se encontrar contigo, Deus. E, ó Deus, e como essa menina, Senhor, ó Deus, eu quero ouvir na porta do céu, Pai. Eu estou aqui porque você foi bênção na minha vida. Porque você foi usado por Deus na minha vida. Não deixou com que eu morresse. Mas o Espírito Santo de Deus te usou. E é isso que o Senhor quer, ó Pai, dessa igreja, Senhor. Que cada um, Senhor Deus, esteja na porta do céu e possa
receber, ó Senhor Deus, os frutos, ó Deus, do trabalho de cada um, Senhor, os frutos, ó Senhor Deus, do amor, da preocupação, ó Pai, da caminhada, ó Deus, dos joelhos dobrados no chão, ó Senhor Deus, os frutos, ó Senhor Deus, que vão estar na eternidade, Senhor. Por isso, Deus, mantenha os nossos olhos bem abertos, longe, bem, ó Senhor Deus, onde o horizonte some, Senhor, para que não possamos, ó Senhor Deus, ficar olhando, ó Senhor Deus, os nossos pés, lamentando, chorando, Senhor Deus, murmurando, Pai. Mas mantenha os nossos olhos abertos, porque em todo tempo o Espírito Santo vem. Ele vem e Ele traz com Ele os troféus que estão na sala. E nos leva àquela sala e disse: está vendo aquele troféu? Lembra? Eu estava com você lá. E mostra outro troféu, lembra desse? Foi difícil, mas juntos conseguimos. O Espírito Santo vem e nos leva à sala do troféu e nos mostra, Senhor, nos mostra os frutos, ó Pai, da vida espiritual. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nesse santuário existem mulheres e meninos e homens, ó Pai, guerreiros, Senhor, que independente do templo aqui, Senhor Deus, tem feito a diferença no meio da sua família, no meio do seu trabalho, Deus, tem sido usado tremendamente, ó Pai. Tem sido, ó Senhor Deus, amoroso, compassivo, paciente, ó Deus, exortador, Senhor. E por isso, Deus, eu quero agradecer por essas vidas, Senhor. Quero agradecer, Senhor Deus, por esses guerreiros e guerreiras, Senhor, que têm sido usados tremendamente por Ti, Pai. E que eles continuem, Senhor, nesse ano de 2014, Pai, sendo ousados tremendamente na glória do Senhor. E que não fique preso a essas quatro paredes, ó Pai, chegando aqui como sacos vazios, ó Pai, murchos, ó Senhor Deus, mas que trazem com eles, entrega no altar do Senhor seus molhos cheios com lágrimas, ó Pai, como aquela canção nos Salmos diz, Deus, e deposita ao altar do Senhor aqueles fardos cheios, ó Pai, que foi colhidos com choro, com lágrimas, ó Deus, mas, ó Senhor Deus, chorando e cantando. Assim é que o Senhor, ó Deus, nos chamou para ser, Deus, não discípulos mesquinhos, miseráveis, ó Deus, discípulos, ó Pai, que não plantam e não colhem, que não têm sentido de vida cristã, Senhor, não sabe nem para onde vai, não sabe nem se vai chegar ao final do ano na vida cristã, Senhor, estão mais perdidos, ó Deus, do que quando chegaram, Senhor, porque agora entende a linguagem, sabe o que o Senhor quer, mas não querem mudar de vida, Senhor, não querem colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está dizendo para ser colocado, Pai. Ó Deus, revigora, renova, restaura, usa-nos, ó Deus, para chegar a esses corações e que eles, ó Senhor, também possam abrir a sua boca e dizer: anda comigo, eu preciso de vocês, eu necessito de vocês, eu preciso de caminhar junto, sozinho eu não consigo. Nós precisamos que esses lábios se abrem, ó Deus, para que, ó Deus, possamos ministrar a vida deles também. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém.